Ei, ei, por favor, pare. Só um pouquinho. Estás a ver neste lado, ao meu lado direito, na tela do meu telefone, por onde está escrito subscreva? Te peço que mais uma vez, por favor, se inscreva, ok? Se tiveres a usar o computador também da mesma forma, porque esta é a forma certa para ajudar o canal a crescer. Já se inscreveu? Mas também não se esqueças de ativar o sininho e deixa aquele like. E se você já nos ajudou, muito obrigado e fique com Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal de Remy Factos e hoje é um dia muito especial para mim porque tenho aqui alguém que muito admiro por muito tempo e hoje é uma honra estar aqui comigo, apesar que a distância via online, mas estamos aqui juntos. Meu doutor, seja muito bem-vindo de coração. Obrigado, obrigado. Também para mim é um sinal de satisfação. Estamos finalmente a falar e a ouvir-nos, porque temos falado ao telefone, trocado mensagens. Essa é a primeira vez que nos vemos, é a primeira vez que você vê o meu rosto e eu o seu. E pronto, a tecnologia tem essa vantagem, né? De encurtar distâncias. Muito bom. Só por isso é que a internet e tudo que ela traz vieram para ficar. Muito obrigado. Olha, só para quem não sabe, eu estou a falar aqui com o Francisco Inácio. Eu sei que é a primeira pessoa a criar o portal, ou seja, o jornalismo web, né? Bem, eu sou pioneiro nessas questões do web jornalismo. Ok. Como sabe, o web jornalismo não é mais novidade no mundo, não é uma novidade. E ela começou a intensificar com o surgimento da internet, surgimento não, com o desenvolvimento da internet a partir da década de 90. Mas para nós aqui é uma completa novidade. Isso mesmo que eu disse que é a primeira pessoa, é Angola. Ok, ok. Aqui não que traz pela primeira vez, mas a pessoa que tem estado a impulsionar esse conceito no país e a formar pessoas para esta especialidade de jornalismo é a Finácio, através de Francisco Inácio, sou eu o formador. E isso, deixa-me dar-lhe um contexto. Eu trabalhei 15 anos como jornalista, desde os quais foi Jornal de Angola, ou na edições de novembro, vulgo Jornal de Angola, porque normalmente a empresa é mais. O produto da empresa, que é o Jornal de Angola, é mais conhecido do que a própria empresa. Muitas vezes, quando falamos edições de novembro, as pessoas não reconhecem assim de forma imediata. Então, tendemos a chamar a empresa por Jornal de Angola, mesmo tendo um nome diferente. Mas o nome será qual? Como? Qual é o nome que seria? Porque eu também chamo assim, Jornal de Angola. Edições de novembro. Ok. A empresa chama-se, ou seja, a empresa que produz o Jornal de Angola chama-se Edições Novembro. Então, Ok. eu não fui do Jornal de Angola, eu fui da Edições Novembro, porque a Edições Novembro, enquanto empresa, enquanto editora, tem vários produtos. O Jornal de Angola é só um dos produtos, e o principal, por sinal. Eu escrevia, fiz um estágio no Jornal de Angola, logicamente comecei por uma colaboração, um estágio, mas onde fiquei 10 anos, quase uma década assim, foi no Jornal da Economia e Finanças, que é um dos produtos da Edições Novembro, ou um dos títulos da Edições Novembro. Eu saí da Edições Novembro em 2015, e quando saí, ou antes de sair, nós havíamos tido uma assembleia de jornalistas. A direção da empresa convocou uma assembleia com todos os jornalistas, principalmente, não só jornalistas, mas principalmente jornalistas. E eu lembro nessa altura ter advogado a ideia de que havia necessidade da Edições de Novembro sair, deixar de ser uma empresa muito focada no papel. Por quê? Porque nós estávamos a entrar estou a falar de 2015, Sim, 2015, sim, sim. a viver uma era de informação digital, uma era de internet, onde os hábitos de consumo de informação das pessoas mudaram. Mas o que se constatava, ou o que eu constatava, é que os jornalistas não mudaram. Apesar do mercado,
das pessoas terem mudado de hábito de consumo de informação. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que se antes, no princípio dos anos 2000, as pessoas, era comum você encontrar pessoas lendo jornais na rua, nos autocarros, nos táxis, nas esquinas. Hoje já não é uma realidade muito comum, já é muito difícil até nos táxis você encontrar alguém a ler um jornal. Ok. Há uma Mas é questão. uma coisa muito Eu quero saber algo. comum. Sim, não, se imagine que naquela altura não havia, né, em Angola não havia sites para notícias, não havia tantos assim. É muito mais seria na parte do governo. E onde você tirou a ideia de criar uma coisa diferente? Até porque muitas das vezes tem reportagem, mas estamos a nos referir no Facebook e você é um site. Onde você tirou essa ideia? Bem, como eu estava a dizer, Hum, em 2015 já haviam sites, né, já havia internet, e Sim. justamente por isso é que as pessoas começaram a mudar os hábitos de consumo de informação. Ao invés de se comprar jornais, as pessoas preferiram ir às redes sociais e se informarem a partir delas, se informarem a partir delas, né? Ou então consultar os sites como Clube Capa, o Talangope e outros sites que já são mais antigos. Pronto. As pessoas começaram a migrar para a internet, deixaram de ler jornais principalmente. E também outros fatores políticos e econômicos fizeram com que muitos jornais que haviam depois de 2000, dos anos 2000 a 2008, desaparecessem, né? Mas pronto, o que estava a dizer é, considerando a mudança de comportamento do público, né, do público leitor ou das pessoas no geral, havia necessidade da empresa, Edições Novembro, começar também a pensar em se adaptar aos novos ventos, em se adaptar à nova realidade, que era caracterizada pela informação digital trazida pela internet. Começar a sair. Não que o papel fosse desaparecer, não que o jornal ia se extinguir, não. Mas que, mais cedo ou mais tarde, entraríamos numa realidade em que a cota de mercado ocupada pela imprensa escrita, pela imprensa tradicional, ia estar a minguar cada vez mais, ia se reduzir significativamente. Então, a empresa, como é uma empresa muito focada no papel, cujos produtos são baseados no papel, estamos a falar de jornais físicos, então é preciso criar-se estratégias para se adaptar à nova realidade. Então, eu defendia na altura a criação de uma estrutura, de uma direção, que fizesse essa transição do meio papel para o meio digital. Repito, sem extinguir o papel, mas criando soluções novas, alternativas, mais focada com a nova realidade digital. E com isso não estou a querer dizer criar apenas um site. O webjornalismo não significa apenas criar um site e colocar lá as notícias. Não, é algo que tem um conceito completamente diferente. Eu costumo dizer que meios diferentes demandam técnicas diferentes. A forma como as pessoas leem notícias nos jornais em papéis não é a mesma forma como leem notícias na internet, é completamente diferente. Só para teres uma ideia, quando se está na internet, as pessoas geralmente são multitarefas. Há pessoas que são capazes de estar a ouvir uma música, estar a ler notícias e estar a responder a comentários nas redes sociais. As pessoas são multitarefas. E o tempo que dispensam para cada uma dessas tarefas é muito reduzido. Então, a probabilidade de alguém ler um texto maçudo, muito extenso, um texto noticioso, muito extenso, é bem reduzida. Por quê? Porque exige muito mais tempo de Sim. concentração e mais tempo de leitura. E eu estou a dizer que, estando diante de uma realidade em que as pessoas têm pouco tempo para cada tarefa que fazem, porque são multitarefas, ter um texto noticioso que demanda, que exige muito esforço de leitura e leva muito tempo, é pouco eficaz em termos de captação da atenção das pessoas. Então é preciso criar novos modos de produzir conteúdo jornalístico. Considerando sempre essa realidade comportamental do público. ok. É sempre pensar que eu vou fazer uma notícia, mas eu já sei que o meu público não vai querer ler um texto muito extenso, que leva muito tempo, que exige muita concentração, muita atenção quase que exclusiva naquilo, porque a pessoa está a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso é que é o webjornalismo, é fazer um jornalismo adaptado ao meio, ao
a web ao meio digital, não simplesmente fazer uma transposição do conteúdo dos jornais para um site na internet. Isso chama-se jornalismo online. Aliás, bem, jornalismo online, web É, jornalismo, acabam por ser sinônimos, mas cada uma delas tem a sua especificidade. O jornalismo online é aquele jornalismo que conserva as características do jornalismo tradicional. Ou seja, é o que os jornais, é o que o Jornal de Angola, a TPA, a Rádio Nacional, no fundo, fazem. Eles pegam na notícia que já está publicada no jornal em papel e do jeito que está, vão publicar no site e na internet. Isso é jornalismo online. Agora, o web jornalismo é diferente. Você tem que construir a notícia de modo completamente diferente, atendendo às características do leitor na internet. mas deixa de ser jornalismo, deixa de ser jornal online? É, como disse, no fundo são sinônimos, mas cada uma delas conserva uma certa especificidade. Quando eu falo de jornalismo online, estou a dizer que o jornalismo que é feito na internet é transposto ao que é feito nos meios tradicionais, é transportado para a internet, para o meio digital. Não há mudança, não há muita alteração, Ok. salvo algumas situações concretas. Diferença é que esse é Agora, no pequeno. webjornalismo, não, é tudo novo, é tudo feito de forma diferente, técnicas diferentes, técnicas digitais. Por exemplo, tu aprendeste, como jornalista, aprendeste que para escrever uma notícia, uma das ferramentas, uma das técnicas é a pirâmide invertida. No webjornalismo já existe a pirâmide deitada, que é completamente diferente. O modo de estruturação, a forma narrativa, a forma como se narra os fatos, já é completamente diferente. E são essas coisas, esses pequenos detalhes que nós ensinamos no curso de webjornalismo. Porque, no fundo, nós procuramos transmitir é que se você vai fazer jornalismo na internet ou vai fazer jornalismo na web, primeiro tens que dominar como funciona a web. Qual é o comportamento das pessoas dentro da web? E adaptar o jornalismo a estas características, não do jeito que você faz ou sempre fizeste, no tradicional é do jeito que vais fazer no meio digital. Aí é que se comete muito erro. Ok. Mas agora, uma questão. Aqueles que estão acostumados a criar jornais na forma tradicional, para passar uma informação no sentido do jornalismo web, eles obrigatoriamente devem passar na vossa escola? É isso? A nossa escola há várias Você tem um centro de opções, não formação? necessariamente. Tem um Mas centro de formação? tem um caminho. Ok. O que deve ser dito é, eles devem dotar-se de conhecimentos sobre web jornalismo. Mas aonde? Não é na vossa formação? Existe outra? E quero atuar na internet, eu tenho que entender sobre web jornalismo. Porque, digamos, a ciência ou a melhor forma de fazer jornalismo especificamente para a internet. Aliás, o que é web jornalismo? Vamos começar pelo conceito. Web jornalismo é o quê? Bem, web remete-nos para a internet, para o meio digital, para o World Wide Web, né? Para aquilo que comumente entendemos como internet. Jornalismo é aquilo que nós já sabemos, né? Que é produzir conteúdo, Certo. recolher dados, informações, dar-lhes aquele tratamento técnico jornalístico e fazer a sua divulgação para as pessoas. Então, o que é o web jornalismo? É fazer o jornalismo que eu já sei, que eu já faço, mas adaptado ao ambiente web, às características específicas da web. E quais são essas características? Instantaneidade, rapidez, entre tantas outras, não é? Veja aqui, por exemplo, uma notícia que é publicada no Jornal de Angola já tem um atraso a partir de 24 horas, já tem atraso de um dia. Ok. O jornal que sai hoje reporta factos de ontem. Já no webjornalismo há instantaneidade. Eu posso, à medida que o fato está a decorrer, eu posso reportar e divulgar quase que em tempo real. Quase que em tempo real. Está vendo? Então, do ponto de vista de divulgação, do ponto de vista de técnicas, existem técnicas também específicas para a web. Para o jornal tradicional, eu vou usar frequentemente a técnica de pirâmide invertida. Para a internet, eu posso usar a técnica de web writing.
que é completamente diferente. O que é o web writing? São dois termos. Um é web, que já sabemos o que é, internet, writing, que é o ato de escrever, contar histórias. Então, o web writing tem várias técnicas dentro delas. Ela utiliza não só recursos de redação, de jornalísticos, como a pirâmide deitada, mas também vai buscar outros recursos de outras áreas, como o marketing digital. Ok, ok. No marketing digital, um dos dois recursos que se utilizam, por exemplo, duas técnicas. Há uma técnica que se chama PEA, ponto em comum e algo novo. E outra que se chama, por exemplo, AIDA, segundo a qual tudo que fores produzindo tem que ser capaz de chamar a atenção de AIDA, o A de AIDA, tem que despertar o interesse, o I, AIDA, o I, tem que suscitar desejo da pessoa consumir aquela informação na íntegra, desejo de D, e levar a uma ação, AIDA, o último A de AIDA. Levar a ação, qual seria a ação? Engajamento, dar um like, comentar. Por quê? Porque no webjornalismo, o leitor não é passivo, não tem um papel passivo, ele tem um papel ativo, ele é co-produtor do conteúdo. No jornalismo tradicional, não. O jornalista decide o que as pessoas vão ler, decide o que vai cobrir, o que não vai cobrir, e as pessoas têm, o público tem um papel passivo. Você não consegue, assim, de forma imediata, reagir a uma notícia que foi divulgada pelo Jornal da Angola. A não ser que escrevas uma carta, vai levar uns dias ou algumas horas, vai ser lida, e depois tem aí aquele espaço de respostas, de correio, tá. No webjornalismo, não, aquilo é imediato. Eu postei uma notícia agora e as pessoas podem reagir, inclusive podem contribuir com dados informativos que acham que está em falta na matéria. Inclusive, o público pode corrigir se a informação tiver algumas insuficiências, porque o jornalista depende de fontes de informação. O jornalista raramente está no ato do acontecimento. Ele depende de fontes, depende de pessoas, de testemunhas oculares ou dos intervenientes do facto para relatar o facto. Ok. Está ele muito dependente. E nessa dependência, já no webjornalismo, ele consegue colaborar, interagir num contexto de colaboração com o público. Ele deixou de ter 100% o monopólio da atividade de recolha e divulgação, né? O público passou também a ser coautor do processo de produção de conteúdo. Ok, ok. Está indo bem. Oh, doutor Francisco, diga-me lá uma coisa. Achas que nesta era que nós estamos, muita gente agora está no mundo digital, o jornalismo, me refiro ao jornalismo web, sofre muitas censuras? Bem, é muito mais difícil censurar o conteúdo online, na web, do que o conteúdo nos meios de comunicação tradicionais. Porque a web praticamente não pertence a ninguém em particular, não é? Mas os órgãos de comunicação social têm donos, né? Têm uma linha editorial, têm mecanismos de controle, para não dizer censura, tem mecanismos de controle para o cumprimento da linha editorial. Mas essa questão da censura, na web, hoje qualquer pessoa pode fazer o que o jornalista faz, né? Temos acesso a recursos, aos mesmos recursos, não é? E qualquer pessoa pode fazer o que o jornalista faz. Agora, onde é que está a diferença? A diferença está no facto de que o jornalista tem obrigação de cumprir princípios éticos e deontológicos inerentes à profissão que exerce. Já um TikToker, um influenciador ou um usuário das redes sociais não se vê nessa obrigação. Daí que no ambiente web há muito mais probabilidade e facilidade de se disseminar conteúdos falsos, conteúdos que hoje comumente se designou por
fake news Ok, ok. do que nos meios tradicionais. Não estou a dizer que não acontece nos meios tradicionais, também acontece, mas há muito mais controle e há mecanismos legais que conseguem ainda contrabalançar essa tendência de algumas pessoas poderosas, né, proprietárias dos órgãos, têm de manipular ou de censurar ou de controlar o livre exercício da atividade jornalística, né? E uma É palavra mais ou menos, por aí. sim, sim. Oh, de Francisco, uma palavra que bem percebi e queria aproveitar e já fazer uma pergunta dentro da mesma palavra, acerca de fake news. Qual é o papel dos jornalistas, né, quando há uma desinformação nas redes sociais? Qual é o papel do jornalista? O jornalista tem que ter a preocupação pela verdade, sempre. Verdade. Verdade acima de tudo, verdade. Tirando o aspecto filosófico do conceito, mas de forma objetiva, o jornalista prima pela verdade. E para garantir veracidade da informação que divulga, ele tem que levar a sério o conceito de apuração. O que é apuração? É a responsabilidade que o jornalista tem de, antes de divulgar uma notícia, uma informação de caráter pública, checar os fatos, ter certeza se aquela informação é verídica ou não. Como é que vai fazer isso? Ouvindo todas as partes, pesquisando sobre o assunto, consultando todas as possíveis e diferentes fontes de informação respeitando aquele assunto que ele está a cobrir. Isto aqui diferencia o web jornalista, o jornalista tradicional, de usuários das redes sociais. E é dessa forma que ele vai, enquanto profissional, enquanto jornalista, vai combater a disseminação de fake news. Primeiro temos que educar as pessoas em relação aos fake news. Porque se as pessoas não forem educadas para terem capacidade de distinguir quando é que estão diante de uma informação verídica, quando estão diante de uma informação falsa, facilmente vão ser induzidas a erro. Os jornalistas, os jornalistas ainda têm a vantagem da credibilidade, de acarretar uma certa credibilidade, porque é uma profissão que tem regras. Já os influencers, os usuários de redes sociais, é como disse, são pessoas que a única coisa que sabem é que têm direito à liberdade, mas nem sempre as pessoas sabem fazer bom uso desse direito, que está constitucionalmente garantido, e muitas vezes por trás de interesses inconfessos, eles propositadamente vão manipulando o público e induzindo-os a informações falsas, né? Mas é como disse, o jornalista diante disso deve fazer diferente e deve mostrar que faz diferente e melhor. Por isso é que o web jornalista não é um usuário de redes sociais, não é um social media, não é um Facebooker, não é um TikToker, é um jornalista só que especializado em divulgar conteúdos na web, na internet. É só essa a diferença. Ele tem as mesmas obrigações que o jornalista da imprensa tradicional. Quando falo de obrigações, estou-me a referir aos preceitos éticos e deontológicos, né? Ele tem a mesma obrigação, não muda nada. A única coisa que muda é o meio e o jeito, ou a técnica de produzir o conteúdo para a web. Sim, mas eu quero entender uma coisa, é só, né? Não fica aborrecido, doutor Francisco. Não, se eu estiver aí muito acelerado, diga, né? Porque isso aqui é uma conversa, ainda bem que nós estamos na PPA, isso aqui. A outra vantagem da web é isso, né? As pessoas falarem de forma mais descontraída, sem muito formalismo, diferente dos meios tradicionais. Ok. Eu sei que para obter carteira profissional de jornalismo existem regras. Tem aqueles que vão seguindo o jornalismo web e tem aqueles que querem fazer o jornalismo tradicional, que nós já conhecemos. Será que as regras são iguais? É uma coisa? Bem, no cômputo geral, sim, né? Vamos lá. O que é necessário para ter a carteira profissional? Existe uma lei chamada Lei da Imprensa e lá está estipulado todos os requisitos necessários para que alguém possa ter o direito à obtenção da carteira profissional. E essa carteira é dada por uma estrutura chamada Comissão da Carteira e Ética dos Jornalistas. Então, grosso modo, você precisa ter formação superior, não precisa ser necessariamente em jornalismo. Se for em jornalismo,
preferência. Já tinha me dito Isso isso é até, né? Como? Já tinha me dito isso antes. Sim, o importante é ter formação Ok, superior. ok, Antes não era obrigatório, ok. hoje é obrigatório ter formação superior. Preferencialmente na área de comunicação social ou jornalismo. Se não tiver, você tem que fazer um curso profissional de jornalismo de pelo menos um semestre, Ok. cuja duração demore 6 meses, no mínimo. Qualquer centro, é isso? Diga? Isso é em qualquer centro de formação? Sim, desde que esteja devidamente legalizado junto do INIFOP, MAPTES, que é a estrutura para que licencia os centros de formação. Não pode ser qualquer, tem de ser um centro de formação devidamente licenciado. Por exemplo, até onde eu sei, o Cefojor do lado do Estado, o Cefojor é a instituição vocacionada para isto, para dar cursos profissionais na área de jornalismo. Do lado privado, a FINASE foi a primeira empresa, o primeiro centro de formação privado a receber a licença para dar cursos de jornalismo online, cursos profissionais. Isso é um mérito que eu posso falar com assim, Até aqui só boca cheia, conheço. com toda certeza. Até aqui eu só conheço a Finance. Pois, se houve outros centros de formação conseguiram depois de nós, isso eu não sei explicar. Ok. Mas de 2020, já lá vão 4 anos, a Finance foi a primeira. Veja que nós demoramos por aí uns 5 anos para conseguir essa licença, não foi fácil, é muito difícil, né? E a Finance foi a primeira, depois de nós, não sei se mais alguém conseguiu. Nós estamos licenciados para dar cursos de marketing digital, empreendedorismo e gestão de negócio e o jornalismo online. Doutor Inácio, eu queria saber, foi difícil por quê? Para ter a licença? Bem, você sabe que nós estamos num país em que ainda precisamos de algum amadurecimento em termos de democracia, em termos de liberdade de imprensa. Você sabe que os políticos que dominam as instituições de Estado ainda não têm muita abertura para a área de jornalismo. O jornalismo em Angola é um monopólio, isto é um fato, e nós jornalistas devemos falar de fatos, não tem nada de politiquice por aqui. As questões relacionadas à liberdade de imprensa ainda é uma questão que ainda temos muito percurso para correr. Então, são fatores, no fundo, são fatores burocráticos e, em alguns casos, políticos que dificultam, por exemplo, o licenciamento de centros de formações que possam ministrar cursos na área de jornalismo. Não há ainda muita abertura a respeito disso. Há excessiva burocracia. Há excessiva burocracia. Mas, enfim, são outros 500. O facto é que, se nós conseguirmos, é porque, de alguma forma, já há uma certa abertura, outras pessoas também. Acabamos por abrir um precedente. Ok. Né? O facto de nós termos conseguido, outras empresas também podem conseguir. Então, isso é bom para a democracia, porque quando não há jornalistas, não há órgãos de informação. Quando não há órgãos de informação, não se pode falar em liberdade de imprensa. Quando não há liberdade de imprensa, não se pode falar em democracia de facto. Democracia pressupõe a liberdade de expressão, a liberdade de informar e informar-se, tudo isso faz parte daquilo que é o conceito de democracia, e como somos um país democrático e de direito, então podia haver dificuldade, como tem havido, mas isso é próprio para um país que ainda está a amadurecer em termos de democracia. Ok, percebo. Doutor Inácio, falando de liberdade de imprensa, Mas tu podes me tratar por Finácio apenas, ou pelo nome mesmo, eu não gosto muito de títulos. opa, sabe, né? Nosso país é assim. Só um poucos não gosta. Só um poucos não gosta disso. Tá ok. Nós jornalistas não gostamos muito de títulos, né? Apesar de eu ser formado em comunicação social e ter um mestrado em marketing digital, mas eu não gosto muito de título. Eu prefiro mesmo. E lembrando que vamos marcar também, vamos marcar para falar acerca de marketing digital. Não esquece. Ótimo, Yeah. ótimo. É um tema que eu também tenho muita paixão e é um tema que a gente precisa mesmo abordar. Precisamos trazer os jovens para esse campo do marketing digital, porque é a melhor alternativa que eu vejo para fomentar o autoemprego. Nós estamos num contexto econômico em que não há muito emprego para jovens, e o marketing digital é uma ferramenta que pode ajudar os jovens
a ter uma fonte de renda sem precisar ter muito recurso, sem precisar cunha. A internet é democrática, pelo menos, né? De livre acesso. Basta conhecer as ferramentas, técnicas e com persistência, com garra, as pessoas conseguem alcançar os seus objetivos, sejam financeiros ou profissionais ou mesmo pessoais. Muito bom, muito bom. Será que como jornalista, existe alguns lugares onde você sente, não, Aí é perigo, não posso, né? Principalmente quando há conflitos. Ou você é jornalista, vou lá, se morrer, mas fica já assim. Como é que é? Não, em princípio, por inerência de profissão, o jornalista tem livre acesso, né, quando está em atividade, tem livre acesso a qualquer lugar. Em geral, é assim que funciona. Os jornalistas têm este direito. Para informar o público, eu tenho que estar informado. Se a informação que eu preciso para informar está no sítio X, ou a instituição X é detentora dessa informação, então eu tenho direito de livre acesso. Quando é exercício da profissão. Então, os jornalistas têm muito mais acesso do que outros profissionais. Se não me engano, o jornalista é a pessoa com mais acesso, tem mais acesso ao nível da sociedade, né? O jornalista entra em qualquer sítio, até em sítios perigosos entra, né? Então, tem essa liberdade, não pode ser impedido por nada, por qualquer que seja o pretexto, não pode ser impedido, desde que esteja aí para fazer o seu trabalho. Até mesmo em situações de perigo, por exemplo, a cobertura de guerra. Os jornalistas têm direito a, a ter acesso, né, pelo menos nas áreas em que é permitido e em que esteja salvaguardada as questões de segurança, né? Tem direito. Também é preciso ter consciência dos perigos à volta disto, né? Mas, assim, em termos legais, os jornalistas têm direito a acesso a qualquer sítio, qualquer instituição, qualquer pessoa, desde que esta represente ou seja uma fonte de informação. Muito bom. Então, acha que, já percebi a pergunta que eu fiz, e bem foi explicado, é profissional, te confio muito, irmão. E acha que a tecnologia ajuda muito no mundo do jornalismo? Olha, uma das vantagens que a internet trouxe, por exemplo, quando falo de internet, está intrinsecamente relacionada às novas tecnologias, as TICs, tecnologias de informação e comunicação. Vamos lá, onde é que nós estávamos mesmo? Ok. Me esqueci, mas tenho uma outra questão já, aproveitando a oportunidade. Ok, vamos avançar. Em que momento o jornalista ajuda a população? Né? Me refiro nos direitos humanos, né? Quando é que um jornalista aparece para defender o povo? Melhor assim. Bem, o jornalista não é um advogado, o jornalista defende o povo com o seu trabalho, sendo imparcial, relatando fatos com verdade, isenção e imparcialidade. Porque é preciso fazer aqui uma distinção entre o trabalho de advocacia e o trabalho de jornalismo. A única forma que o jornalista tem de defender valores sociais como democracia, liberdade, justiça, é fazendo o seu trabalho como deve ser, denunciando os atos de má gestão da coisa pública, denunciando as irregularidades como corrupção, denunciando as injustiças. É desse jeito que o jornalista vai ajudar a promover os direitos humanos, vai ajudar a defender o povo. De contrário, teria que ser um advogado para, junto dos tribunais, fazer um apelo mais na vertente jurídica, mas não é esse o trabalho do jornalista. O jornalista expõe a verdade, expõe os fatos e deixa que a sociedade julga esses fatos de acordo com os valores que estão dentro daquele contexto cultural, social e econômico, e é esse o trabalho do jornalista, né? É despertar mente, despertar consciência, educar, tudo através da informação, da divulgação de informações e de fazê-lo de forma mais correta, eticamente correta possível, com verdade, como disse já atrás, com imparcialidade, não pode tomar partido, não pode estar de um lado contra o outro, não, ele tem que se ater aos fatos, aquilo que acontece. O jornalista não tem partido, né? Não tem partido, mas ele
ele deve trabalhar em prol do interesse público, em prol daquilo que são os valores que a sociedade preserva, que a sociedade acata como sendo guias de orientação ou de conduta ética dentro de uma sociedade normal. Ok. Então, Acho que é isto, né? Ele não faz uma defesa jurídica, mas defende valores, combatendo valores contrários aos valores que estão estipulados pela ética e pelas leis. não sei se entender melhor. Jornalista não pode fazer parte de nenhum partido político. Isto está claramente estipulado no Código de Ética e Deontologia Profissional. Ok. Jornalista não é advogado. Jornalista é um relatador de fatos, é um divulgador de informações que interessam as pessoas. Agora, defender causas é papel do advogado, não do jornalista. O que o jornalista pode fazer é denunciar, É por ali. defender causas. Ele vai denunciar o que está incorreto de acordo com as normas. Mas eu dizia que o jornalista não faz o mesmo trabalho que o advogado. O jornalista, o papel dele é difundir informações, não é? Com verdade, com imparcialidade, sem tomar partido, sem ter posição, sem estar a favor de A e contra B. Não. O jornalista apenas limita-se a narrar os fatos que ocorrem dentro de um determinado contexto. Agora, quem deve defender as causas é o advogado. E a advocacia é diferente do jornalismo. O advogado, sim, tem um lado. Se ele vai defender Sim, mas eu entendi. não vai estar a favor. Consegue me ouvir? Consigo, mas a internet pensa que está mal. Não, aqui está tudo bem. Melhorou, Eu estou a ouvir normalmente. melhorou. Mas a pergunta que eu tinha feito antes seria: por que que um jornalista não pode fazer parte de um partido político? Impede alguma coisa? Não, pois, o código, porque é proibido? O Código de Ética e Deontologia Profissional dos Jornalistas proíbe que o jornalista exerça determinadas profissões. E, Ok. por exemplo, não pode ser militar, não pode ser polícia, não pode ser juiz e também não pode fazer parte de partidos políticos, não pode fazer política ativa. É evidente que cada um de nós tem o direito ideológico sobre o Partido Vermelho, que é um opositor do meu Partido Azul. Claro que eu não vou estar, não vou ser imparcial na minha abordagem. Ok. Eu vou pender a favor daquele partido que eu sou membro contra o outro partido. Então, o jornalista tem que ser imparcial. Enquanto estiver em pleno exercício das suas funções, tem de ser apartidário. Isso não significa que não tenha alguma simpatia ideológica por um ou outro partido, mas isso não pode influenciar o bom desempenho das suas atividades. Muito bom. Mas olha, há uma questão que, quando eu disse daquela hora se o jornalista pode defender o povo ou não, e é bem verdade que o jornalista não defende o povo. Mas nós, como povo, vocês como jornalistas também, não sentem isso, mas nós, como povo, muitas vezes sentimos. Eu acho que é muito mais relevante, vocês notam muito isso. Quando há uma localidade onde há conflitos, problemas, e aparece ali jornalista, ele fica feliz, porque ele pensa que é aquela forma deles defender. Nós, como povo, sentimos assim. Sim, como eu disse, o próprio trabalho de jornalista acaba por ser uma defesa a favor dos oprimidos. Ok, Imagina, se eu estou a denunciar um ato de corrupção realizado por uma entidade pública, isso é contra aquela pessoa, mas é a favor do público, ok. da sociedade como um todo, das pessoas que andam a roubar os recursos do erário, e eu, através do meu trabalho, consigo denunciar este ato legal e os órgãos da justiça conseguem fazer justiça, claro, acabo por, nesse sentido, defender não só as leis, mas como o povo do modo geral, porque é um ato, corrupção é um ato que desfavorece a sociedade, as pessoas, o povo, tá vendo? É nesse sentido, não é porque eu sou
do Partido do Povo, né? Que eu vou fazer as coisas. Não, não é bem assim. O nosso trabalho acaba por ser favorável à sociedade, porque nós estamos contra aqueles atos que lesam os interesses da sociedade, os interesses do público, da maioria. Esse é o trabalho do jornalista, como combater a corrupção, denunciar factos corruptos, não é? Ou gestores corruptos, isso faz parte do trabalho jornalístico, Muito bom. não é? Nesse sentido, sim, podemos entender que nós acabamos por defender quem está numa situação como esta, porque se numa sociedade onde haja gestores corretos, então não vamos ter isso, vamos ter notícias de outra natureza, que não sejam de denúncias de atos de corrupção. Vamos Ok. ter notícias de acidente, notícias de outra natureza que não seja dentro desse contexto. Ok. Pela experiência que tu tens, muito tempo, né? Estás ali como jornalista por muito, muito tempo. Eu sei disso. Será que é fácil? Não, não é fácil. Eu penso que não há atividades, que isso é muito relativo, né? Mas acredito que vou falar sobre jornalismo. Não é fácil, não é uma atividade fácil, né? É uma atividade muito exigente porque não tem feriados, não tem hora de começar, muitas vezes não tem hora de terminar. É uma profissão que exige um perfil não só profissional, mas acadêmico muito alto, exige um nível de cultura geral acima da média, exige muito estudo e ainda por cima nem sempre é bem remunerado, né? Então é uma profissão difícil, também é difícil porque envolve questões de segurança, por exemplo, se eu for reportar uma guerra, um ato eleitoral, tem riscos muito elevados. E temos visto aí, só no guerra Israel e Palestina, essa é recente, já se contabilizou mais de 60 jornalistas. Então, se não fosse difícil e perigoso, nada disso teria acontecido, né? Então, é uma profissão difícil, sim, é difícil, mas para quem tem paixão pela arte de informar, para ser jornalista é preciso ter um sentido de justiça muito alto. Certo, certo, certo. É preciso você se importar com as pessoas, é preciso você ter aquele sentimento de revolta contra as coisas que são feitas de forma incorreta. É preciso ter isso no teu caráter. Senão não aguentas. Se for só pelo salário, para já é uma profissão que não Concordo. paga muito bem. Dá muito prestígio, dizia um colega, o jornalismo é uma profissão que dá muito gozo, mas não dá muita remuneração. Mas a Dá nível muito mundial gosto no sentido de ter uma profissão que é respeitada socialmente, dá um certo prestígio, mas do ponto de vista remuneratório ficamos um pouco aquém das outras profissões. sim. E só por isso é que tem o professor, Dr. Joaquim Paulo, da Conceição, que dizia que jornalista é um sacerdócio. Ou seja, é como se você fosse padre. O padre não trabalha pelo salário, o padre trabalha por amor às pessoas, por amar o bem, pela vontade de promover o bem, a justiça, os valores nobres. Do mesmo jeito deve ser o jornalista. O jornalista não pode guiar-se pela conquista de bens materiais, pela conquista de vantagens financeiras, mas sim pelo ideal de contribuir pela justiça social, pela liberdade das pessoas e pelos valores nobres do modo geral. Ok. Eu acho que jornalista é como se fosse um sacerdócio, é o vosso lema. Que eu recebi há dias passados, eu penso que o mês passado, estava aqui o jornalista da TPA, né, o Ramiro Cauina. Também usou a mesma expressão. Eu penso que é o vosso lema, né? É uma metáfora, não é bem um lema, mas é uma metáfora. Para poderes entender que o jornalista não pode estar muito focado nos bens materiais que a profissão eventualmente possa proporcionar. Tem que estar focado no bem social que o exercício dessa profissão pode oferecer à sociedade. É mais nesse sentido, né? Como eu dei o exemplo, o pastor, o padre, embora a realidade às vezes demonstre o contrário, né? Mas de um modo geral, um padre, um pastor, está aí pela salvação da alma das pessoas, não pelo tamanho do salário. Mas com É mais atenção. nesse sentido. Nem todos, nem todos. Eu conheço pastor Diga? milionário, né?
Eu disse Não, como. por isso é que eu disse, quer dizer, a realidade às vezes mostra o contrário, mas não podemos generalizar as exceções, Percebe-se? né? São casos ímpares, né? Mas Ah, em termos de remuneração dos jornalistas, né, ganham pouco. Isso é a nível internacional ou nacional? bem, principalmente nacional, né? Mas a nível internacional também pode se aplicar, porque se você comparar a profissão de jornalista nos Estados Unidos com outras profissões, há uma distância de salarial significativa, né? Mas estamos aqui a falar da nossa realidade. Aqui em Angola, o jornalista ganha muito mal. Só por isso é que temos casos de jornalistas que muitas vezes, a despeito das regras de ética e de ontologia, são obrigados a, a fazerem atos incorretos, né? Para poder sobreviver ou para poder alcançar alguns objetivos pessoais, o que não é correto, mas parte disso explica-se por causa dos baixos salários. São salários muito baixos. Eu lembro-me que, na altura, em 2006, quando fui repórter do jornal angolense, não o semanal, o jornal angolense, eu ganhava US$ 75. Na altura era pouco, hoje é pouco, e acho que vai continuar pouco como salário, né? Imagina, hoje US$ 75, quanto é que é? Estaríamos a falar em 70 mil, setenta e Yeah, cinco mil 75 mil. kwanzas, né? Sim. Imagine uma pessoa que tem família, que é jornalista, ganhando 75 mil kwanzas, não é um valor alto, Tenha fé, irmão. não é um, Vai não aumentar. é, não é um valor alto, Daqui a nada o não é salário um vai valor alto. aumentar. Como? Daqui a nada o salário vai aumentar. Tenha mais fé. Daqui mais 5 anos vai melhorar. Não, o que devemos fazer, o problema é que encara-se muito o jornalismo como sacerdócio, né? E isso, de certa forma, também inibe que os jornalistas criem estratégias para reforçar a arrecadação de receitas, né? O jornalista tem aquela atitude de que, pá, vou fazer jornalismo, não quero saber da área comercial, não quero saber de como é que funciona o modelo de negócio do próprio jornalismo. O jornalista só sabe fazer notícia, não entende nada do negócio de fazer ou vender notícias. Então é importante que o jornalista também tenha uma mentalidade e uma educação comercial. Por exemplo, já no web jornalismo é diferente. O web jornalista é obrigado, por exemplo, no curso de web jornalismo que nós damos, o web jornalista é obrigado a ter um módulo relacionado a marketing digital. Para quê? Para ensinar a vender melhor o seu trabalho, o seu serviço e poder viver com dignidade através disto, né? Então, na internet, o jornalista, mesmo que seja freelancer, mesmo que não esteja, assim como você, né? Mesmo que não esteja dentro de uma grande corporação, ele tem, em princípio, potencial de ganhar muito dinheiro, dependendo só da sua competência de criar audiência e monetizar essa audiência. Eu vou lhe dar um exemplo. O Henrique Stress, Sim, sim, é conheço. um youtuber angolano. Ele não é propriamente jornalista, mas pronto, é um jovem youtuber que publica notícias, né? Comenta acontecimentos no seu canal do YouTube e tem muito sucesso. Hoje está aí à volta de 250 mil seguidores no YouTube. Sim. E só de AdSense, AdSense é aquela receita, aquele dinheiro que o Né? próprio YouTube paga A ao monetização. produtor de conteúdo, Ok. pela quantidade de visualizações, pela dimensão da audiência. Só de AdSense, eu estou a falar há 3 anos atrás, ele estava a ganhar mais de 1 milhão de kwanzas mês, Oh, em média. Ok? olha, e outra coisa, E não conheço jornalista que tem um salário um como momento, este, de 1 milhão momento, de kwanzas, por pelo favor. menos do setor privado, mesmo no setor público, a não ser que seja um gestor, um diretor, assim, categoria, tem uma função de chefia. Ok. Agora, repórter, jornalista normal, com um salário de 1 milhão, eu não conheço. Coloca só Mas na tua veja, ele é um agenda. jovem, sozinho, deve ter aí 1 ou 2 colaboradores, não sei, e a ganhar há 2 ou 3 anos atrás, em média, 1 milhão de quase só de AdSense. O AdSense é só uma das fontes de receitas do web jornalismo. Sim, sim, sim. Eu conheço 25 fontes de receita. Ok. No curso que dou, eu ensino 10.
E vai fazer um favor de passar essas informações aqui. Tem que Não fazer o conosco. curso. Ok. E agora, Não, mas podemos falar sobre isso. Vamos lá. Se yeah, quiser, eu posso falar sobre isto. certamente. Coloca só na tua agenda. Eu quero que um dia falaremos acerca do YouTube, por favor. Ok, sem Yeah, problema. coloca isso na Sem agenda. problema. Uhum. Mas Yeah, agora, mas existe, em web jornalismo existe a estratégia de monetização. O que significa isso? É a metodologia que você vai utilizar fazendo recurso a técnicas de marketing digital para você poder comercializar o conteúdo que você vende e gerar receitas. E quais são essas receitas? Nós temos a receita mais comum, são os anúncios publicitários. Só que no web jornalismo já tem uma configuração diferente do jornalismo tradicional, né? Nós temos os pop-outs, os rollouts, os banners, que são aquelas partes que aparecem nos sites que se coloca, se consegue inserir um anúncio dinâmico, ok, uma ok. publicidade dinâmica, né? Pronto, esse é o mais comum e o menos aconselhável. É o que mais as mídias utilizam, mas é o menos aconselhável. É preciso ter algum cuidado porque esse tipo de publicidade prejudica a experiência do usuário, né? E são publicidades interruptivas, são Incomum. aquelas publicidades que quando você está consumindo, você tem interesse, o usuário, o internauta tem interesse de consumir informação e a meio disso ele é constantemente interrompido por uma publicidade. Isso prejudica a experiência do internauta. Não é muito bom e é preciso ter estratégias muito bem delineadas para ao mesmo tempo que você precisa veicular esses anúncios, não deves prejudicar essa experiência do usuário. Porque as pessoas vão para as mídias, vão para os sites para consumir informação, não para consumir publicidade. Muito bom. Isso é que muitas vezes nós esquecemos. Mas pronto, isso no curso do Web Jornalismo nós falamos com muito mais detalhe. A outra fonte que é pouco usada é o e-commerce. E-commerce significa comércio online, comércio na internet. Nesse caso, Um site pode ter a sua própria loja ok, virtual. ok. Imagine que eu seja um site que fale sobre desporto, um site temático especializado em assuntos desportivos. Nada me impede de ter um link que redireciona a minha audiência para uma loja virtual, onde eu vou vender sapatilhas, camisolas dos clubes desportivos, bonés desportivos, tudo que tem que ver com desporto. Mas não E tem nada daí a eu ver com os consigo. inscritos. Oi? Não tem nada a ver com os inscritos no site. Não, é um link de redirecionamento. Eu tinha um site experimental chamado, agora vamos relançar. Uhum. Vamos lá ver aqui. Eu não consigo partilhar, mas isso ia levar um tempo para demonstrar. Tinha um site, em cima, tu tens o conteúdo embaixo, mas em cima podes colocar um banner, uma barra, onde tem um anúncio, e quando a pessoa clica naquele anúncio, ele é redirecionado ou abre uma nova página, A que é a empresa, nesse página caso. da tua loja, ele sai do site Sim. para não atrapalhar a leitura do conteúdo, né? Ele é um link de redirecionamento. Então, basta clicares aí, por algum motivo, você Ele te abre uma outra aba interessou, nesse caso. abre uma outra aba, que é a aba do teu e-commerce, da tua loja virtual, e aí tu vendes o que quiseres. Por Ok. exemplo, o Mochico, se não me engano, é muito conhecido por ser fornecedor de mel. Oh, sim, sim, sim. Exatamente. Tu podes ter um e-commerce, uma loja virtual, onde vai vender mel. Faz uma página, uma marca digital chama-se landing page, mas nesse caso é mesmo loja, um site de comércio. Ok. Faz um site, colocas o link no teu canal ou no teu site de notícias. Quem estiver interessado naquele anúncio, no produto que estiver no anúncio, ao clicar vai ser redirecionado para a loja. Eu já E tinha na feito loja ele isso. pode fazer compras Ok. do mel e de produtos que só se encontram no Mochico. Tá vendo? E agora, quando ele quiser voltar a ler as notícias sobre o Mochico, vai voltar para a página, para a homepage Olha do lá, site de notícias. Essa é a certamente. segunda fonte. Já são duas, né? Uhum. Anúncios e e-commerce. Outra fonte, programas de afiliado. Existem marketplaces, existem sites mundialmente conhecidos, sites de comércio na internet, como a Amazon, Alibaba,
AliExpress, eBay, existem muitos sites. Vamos falar da nossa realidade. Existe, a NCR tem um site. Sim, A NCR é a loja em Luanda que vende produtos informáticos, uma das maiores. sim. Tem um site na internet, tem um e-commerce. Então, o que é que eu faço? Eu vou fazer um acordo, uma parceria com a NCR, e a NCR, a área técnica da NCR, vai me passar um link, não é? Então, imagine que eu esteja a fazer uma reportagem sobre as 10 marcas de computador mais as melhores marcas de computadores de 2024. E sei que a NCR está a vender uma dessas marcas. Então, toda vez no texto que eu citar essa marca, o nome dessa marca, vamos supor que seja HP, vai ser um hiperlink, de modo que e vai ter uma coloração diferente do resto do texto. De modo que se alguém clicar naquela palavra HP, ela vai ser redirecionada para o site do quê? Da NCR. E aí ele pode acabar comprando computador. Se isto acontecer, se ele comprar um computador a partir desse link de redirecionamento, o meu site, o dono do site, tem o direito a receber 10%, 5% daquela venda. Imagina, a NCR é uma empresa grande, não vai vender 10 computadores no ano. Imagina que a NCR venda 1.000 computadores. Computadores que custam 500 mil kwanzas. E eu tenho uma comissão de 10%. Estou a falar em 50 mil, sim, vezes 1.000. Estás a ver? Formas de São ganhar 50 dinheiro. milhões de kwanzas em faturamento Finâncio, ao ano. estou lembrando que são formas de ganhar dinheiro, mas nós desconhecemos às vezes, não é? Ou quando conhecemos, não sabemos aplicar corretamente. Então, É. essa é a terceira, marketing de afiliado. Eu dei o exemplo da NCR, que é uma realidade nossa, mas a NCR pode não ter esse serviço. Isso faz principalmente com a Amazon, que é um site global, mundial, que já tem isso bem comum, isso já não é novidade lá fora. Quais são outras formas de parcerias com marcas? Eu vou fazer uma parceria comercial com a Unitel, no sentido de que sempre que o meu site de notícia fizer uma live sobre, por exemplo, assuntos relacionados a entretenimento, espetáculo que aconteceu lá no Mochico, eu vou inserir logótipos ou logomarcas da NCR ao longo do ecrã, da apresentação do meu programa, seja podcast, seja uma entrevista. Vou fazer exibição do logo da Unitel. Isso para quê? Para Mas só uma questão. expor a marca Unitel ao público. Isso a Unitel ganha com exposição de marca. Isso tem vantagens, tem ganhos de marketing, né? Exatamente. Mas vai já continuar. Esses ali, esses fornecedores, esses empresários que de qualquer forma querem que sejam divulgados os seus serviços, eles não dependem muito dos inscritos que quer dizer, ou seja, a OMI quer publicar os serviços deles. Não dependem muito dos inscritos. É só mesmo assim, mesmo com 50, 20 inscritos, eles não importam. O importante é o serviço que você tem. Será que é isso? Não importa, claro, né? Vamos a falar. Existe uma fórmula do sucesso para o web jornalismo, para todas as mídias digitais, do modo geral. Hum, E é a seguinte: ela é formada por três elementos. O segredo de ter sucesso com qualquer mídia digital tem três elementos. Primeiro elemento, produção de conteúdo de qualidade. E conteúdo de qualidade não significa dizer produzir um conteúdo com bom português, com muita qualidade de imagem. Se puderes fazer isso, ótimo. Mas conteúdo de qualidade na internet significa que você vai produzir conteúdo que interessa ao teu público-alvo. ok. Desde que você fale na linguagem do seu público-alvo, Tá do certo. jeito que o seu público-alvo espera. Entende? Só que nós, jornalistas, temos a mania de pensar que, pronto, tem que ser assim, do jeito que nós pensamos é que deve ser. Não, temos que ouvir as pessoas a quem nós queremos servir com conteúdo informativo. O que é que eles esperam de nós? E nós produzir esse conteúdo desse jeito e do tipo, com a natureza que o nosso público quer. Tá, esse é o primeiro elemento, conteúdo de qualidade. Conteúdo de qualidade vai gerar o quê? Uma grande audiência massiva. Se você fizer um conteúdo do jeito que as pessoas querem, esperam, você vai criar uma grande audiência, vai ter uma audiência crescente diariamente, né?
E essa grande audiência é que vai atrair os anunciantes. Quem são os anunciantes? São as pessoas, empresas ou marcas que, atraídas pela dimensão da sua audiência, vão querer expor a sua marca, os seus produtos, os seus serviços para conquistar clientes dentro dessa audiência. Então, conteúdo de qualidade gera audiência massiva. A audiência massiva é que te vai dar o dinheiro através dos anúncios de publicidade, dos contratos publicitários, como esse exemplo que eu acabei de dar, a parceria com marcas como a Unitel. E um exemplo prático disso, não sei se tu acompanhas o Fly Squad. Acompanho muitíssimo bem. Acompanho. Todas as vezes que ele está no ar, aqui embaixo, do rodapé, Sim, tem logo sempre marca da base, Unitel. o logótipo esse base é um produto da Unitel. Ok? Significa dizer que aquele youtuber, o Fly, tem um contrato com a Unitel para expor a sua marca, ao seu grande público. E ele tem muita gente atrás dele, Sim, tem. atrás do programa. Ele acho que tem mais de 1 milhão de seguidores, se não me engano. Não Tem tem muita 400, gente. Qualquer empresa 406, que né? saiba fazer marketing, saiba vender na internet, está interessado no. Aliás, para ganhar dinheiro, basta juntar muita gente num sítio. Já tens aí milhares de chances de ganhar dinheiro. Onde há muita gente congregadas em simultâneo, só não ganha dinheiro quem não sabe. Porque se você pegar, por algum motivo, juntar as pessoas num único sítio, passar 30 minutos, essas pessoas vão querer beber água, essas pessoas vão ter sede, essas pessoas vão. Entendes? São É o estratégias. mesmo, é o mesmo nas mídias digitais. A partir do momento que criar-se um site online, ou seja qual for o serviço, e esse site atrai muita gente, essa gente vai atrair anunciantes, e esses anunciantes vão trazer dinheiro para si. Queimei muito tempo, né? E aqui nós aprendemos muita, mas muita coisa. Eu tenho certeza que vamos aprender mais coisas que eu sei que, mano, você é incomparável. E aí, então foi bom falar contigo, mano. A partir de hoje, vamos continuando sempre a ter essa conversa muito boa para ajudar muita gente, principalmente os jovens. Muito obrigado mais uma vez. Então, tem alguma coisa que faltou que ainda não disse e precisava de deixar Não, aqui? da nossa parte, nós estamos aqui disponíveis para partilharmos o pouco, é pouco, não é muito, mas o pouco que sabemos, eu acredito que esse pouco pode ser muito para quem não sabe. Muito bom. E nós estamos aqui abertos para isso e pronto, nós estamos nessa missão de ajudar os jovens angolanos com o pouco que sabemos, com o pouco que podemos partilhar. E toda vez que precisar, nós vamos estar aqui disponíveis e sem problemas nenhum. Lembrando que são 3 áreas que eu estou minimamente à vontade para abordar: Exatamente. jornalismo, webjornalismo, marketing digital e empreendedorismo e negócios. É isso. Desde que sejam um desses 3 tópicos, eu estou completamente à vontade Obrigado. para uma conversa como esta. Obrigado por ter me dado essa oportunidade mesmo. Não foi tão fácil. Eu sei que és muito ocupado, mas muito obrigado mesmo, de coração. Estamos juntos, igualmente. Um abraço específico para a equipe que está do outro lado, infelizmente não está a ser visto, né? Mas Estão a ouvir, estão a ouvir. ninguém faz nada sozinho, né? Muito obrigado. Tá bom, um abraço aí. Vamos juntos. Feliz noite. Ei, por favor, parem. Só um pouquinho. Estás a ver neste lado, ao meu lado direito, na tela do meu telefone, por onde está escrito subscreva. Te peço que, mais uma vez, por favor, se inscreva, ok? Se tiveres a usar o computador também da mesma forma, porque esta é a forma certa para ajudar o canal a crescer. Já se inscreveu? Mas também não se esqueças de ativar o sininho e deixa aquele like. E se você já nos ajudou, muito obrigado e fique com Deus.